Este é o nosso módulo de estudo número 8, com o título Deus criou Eva. Você já se perguntou quem criou o casamento? Se isso foi algo que o homem é que criou, que resolveu o homem se unir a uma mulher e constituir uma família? Não, não foi o homem quem criou. Quem criou o casamento foi um projeto que saiu das mãos de Deus. Foi o próprio Deus que criou o casamento. Nós vemos que na Bíblia nós temos duas decisões muito importantes para se tomar na vida. Uma delas é o casamento, ou seja, com quem que eu vou passar a minha vida toda. Agora nós temos um primeiro problema muito importante a ser solucionado, a ser escolhido na nossa vida. Nós temos que escolher a salvação, ou seja, aonde nós iremos viver a nossa eternidade. São as duas decisões mais importantes da vida de um homem e de uma mulher. Aonde passará a sua eternidade e com quem irá passar a sua vida inteira. Deus havia criado todos os animais e trouxe para Adão para poder que Adão colocasse nome, nominasse todos os animais. E assim Adão começou a nominar os animais e deu nome. E ele começou, por exemplo, vou conjecturar aqui, este será chamado leão, esta leoa. Este elefante, esta elefoa. Só que ele começou a perceber uma coisa. Os animais tinham pares, casaizinhos, mas ele não tinha o par. Ele estava sozinho. Quem poderia resolver o problema de Adão agora? Somente Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, traz assim para nós. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Deus já sabia do problema de Adão, sabia que não era bom para o homem ficar sozinho, e ele iria criar uma mulher para ele, exatamente. Deus é quem iria criar uma mulher para o homem, e assim seria intitulado, ou seja, estabelecido o casamento. Vamos ver a situação em que Adão tomou consciência de que não tinha companheira para ele? Nós encontramos isto lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, e traz assim para nós. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas, para o homem, não se achava ajudadora idônea. O homem começou a perceber que não tinha companheira. Os animais tinham companheiras, tinha macho e fêmea, e ele estava faltando a fêmea. Assim como nós estudamos anteriormente, nós vimos que Deus não perguntou para Adão se ele queria ir para o jardim do Éden, mas sim que Deus o colocou no jardim do Éden. Pois Deus pode fazer isso, ele é o Criador e sabe o que o homem precisa, sabe o que a humanidade precisa. Então, nós podemos ver também esta mesma situação na criação da mulher. Deus não perguntou para o homem se ele queria que ele criasse uma mulher ou uma fêmea para ele. Deus simplesmente foi e criou a fêmea e trouxe para Adão, porque ele sabia o que era bom para o homem. Vamos ver agora a situação em que Deus criou esta mulher. Como se deu isso? Do homem, nós sabemos que o homem foi criado do pó, feito um boneco, e o Senhor soprou o fôlego de vida. E a mulher, será que foi feita da mesma forma? Não foi. Nós temos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22 este relato. E está assim.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então a mulher foi feita diretamente do osso e da carne do homem. Foi feita diretamente, não foi feita do pó da terra. Quem veio do pó da terra foi o homem. A mulher veio do homem. Ela foi tirada do homem. Eita glória, hein? Isso já mostra já a união entre esses dois seres, homem e mulher, que irão se unir, porque na verdade eles formam um só e eles têm que voltar a se unir novamente. Nessa ocasião, Adão e Eva ainda não haviam desobedecido a Deus, ainda não haviam pecado. Então, ele estava 100% conectado com Deus. Ele tinha suas faculdades mentais 100% utilizadas. Então, ele sabia, por isso que ele tinha tamanha criatividade, e ele sabia ter usado essa criatividade para dar nome aos animais, por exemplo. E assim também, como quando Deus trouxe a ele a mulher, ele sabia o que queria acontecer ali naquele momento. Ele sabia que ali iria se formar a união deste casal, ia se formar o casamento. Veja o que está escrito em Gênesis 2, versículo 23 e 24. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Ali, Adão sabia que iniciou o casamento, a união entre o homem e uma mulher, ao qual vai formar uma família e irá começar a se povoar a terra. Porque lembre-se, quando nós estudamos anteriormente, que ao criar o homem e a mulher, Deus os abençoou, Deus entregou tudo nas mãos deles e disse que era para eles multiplicar e frutificar e encher a terra. Quem dita o padrão de tudo é Deus. Então, Deus é que dita o padrão de como é constituída uma família. Sim, a família é constituída por um homem e uma mulher, que se unem, fecundam um ao outro, e isto faz nascer, ou seja, gerar uma criança, um novo ser conforme a sua espécie. O homem e a mulher têm um lugar em Gênesis 2, mais precisamente, já vou dizer o versículo 25. Mostra que o homem e a mulher não tinham ainda nenhum tipo de maldade em sua concepção de vida. Eles só conheciam o que era bom, o que era o bem. Eles não conheciam nem o mal com U e nem o mal de maldade com L. Veja em Gênesis 2, 25, como acabei de dizer. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não tinham nem malícia, não tinham nem vergonha por estarem nus. Para eles era normal. Eles não tinham nenhum sentimento mal. Eles não sentiam nenhum sentimento que os incomodasse. Eles só tinham sentimentos de bem, sentimentos de prazer na vida. Mas nós veremos logo à frente, em alguns módulos, que isto irá mudar, infelizmente. O homem e a mulher andavam nus pelo jardim do Éden, comendo dos seus frutos, sim, se alimentando, juntamente com os animais não lhes feriam, muito pelo contrário, os respeitavam, estavam sempre ali mansos juntamente com eles. O leão era como se fosse um gatinho, porque, lembre-se, a erva do campo era de alimento para esses animais. Esses animais não comiam carne, não eram carnívoros, não tinha coisa ruim, não tinha coisa má. O padrão estava estabelecido.
Mas nós temos hoje, vemos que a sociedade vai mal. Por quê? Porque os padrões de Deus não estão mais sendo respeitados. A mulher não está mais tendo a sua função dentro do lar, está agora mudando de função. O homem também está deixando da sua função. De uma vez que a mulher está ocupando o espaço, o homem está desleixando de suas obrigações. E o que dizer então desses filhos? Se o lar que é formado por um homem e uma mulher, que seriam os alicerces desta família, está desnivelado, está desestruturado, essas crianças também crescem desestruturadas. E aí se vem também uma nova sociedade, uma nova família, mais desestruturada ainda. E é por isso que nós estamos vivendo numa sociedade desta forma. Uma sociedade que cada vez mais está se afastando dos padrões de Deus. A mulher foi criada para ser a ajudadora, aquela pessoa que está ao lado do seu marido, idônea, para o acompanhar. O homem foi criado para ser o provedor e o protetor desta família. Por isso que a Bíblia fala e ensina que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, dar tudo, se entregar por ela. E a Bíblia também aconselha as mulheres serem sujeitas a seus maridos, honrar e respeitar eles. Sendo assim, este casal dará bons exemplos e as crianças vão seguir o exemplo deste casal e vão constituir uma família saudável, porque teve o seu exemplo dentro de casa. Mas não é isso que nós estamos aprendendo nesta sociedade que está se formando no mundo cada vez mais, que jaz no maligno. Qualquer sociedade começa na família. A família é o primeiro. É a primeira comunidade formada. E desta família se originam outras famílias e outras famílias, até formar uma cidade, um povoado, uma nação. Este é o padrão de Deus. Eu espero que em nome de Jesus você possa ter aprendido alguma coisa neste módulo. E eu aguardo você para o módulo seguinte. Fique na paz, Senhor. O Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.